Oi, pessoal, tudo bom? Aqui é a Fernanda Rocco com mais um podcast e hoje eu tô com uma convidada muito especial. É a Fernanda e o nosso tema hoje vai ser osteopatia, ok? Fernanda, conta um pouquinho sobre você primeiro e depois explica o que é osteopatia pra gente. Eu sou Fernanda Engel Ávila, atuo com osteopatia pediátrica em Cuiabá já tem algum tempo. E a osteopatia ela é uma especialidade da fisioterapia, onde a gente faz uma formação, a princípio, de 5 anos, após fazer a faculdade, né? Então, é uma especialidade depois. Primeiro a gente faz a faculdade de fisioterapia, é uma especialidade. E aí depois a gente começa as formações específicas para trabalhar com o público pediatria, com os bebês e crianças, para quem tem interesse, né? Para quem quer atuar com as crianças. A osteopatia, ela atua em dores, desconfortos e nos bebês, atua na amamentação, nos bebês que têm dificuldade de desenvolvimento motor, então os bebês que apresentam ali dificuldade para engatinhar, rolar, para arrastar, as crianças, os bebezinhos que têm cabecinha torta, cabecinha amassadinha, a gente vai abordar todas essas dificuldades desses bebês. E crianças pequenas e grandes também, com postura, e aí é uma outra linha. Pois é, eu não conhecia a Fernanda até pouco tempo, até a minha última nascer, e não conhecia nem osteopatia. Então, quando a Fernanda me foi indicada, eu falei, mas assim, será que resolve e tudo mais? E eu vi a diferença com a Elisa lá em casa, eu vi o seu trabalho de perto e os benefícios que me trouxeram. Com a gente foi a amamentação. Então, assim, eu não conhecia até então, eu quero que você explique um pouquinho mais, porque quando chegou o seu nome até mim, veio falando, a pessoa que me trouxe falou o seguinte, Fernanda, todo prematuro, às vezes 90% vai precisar de um osteopata, toda criança de cesárea, não sei, me explica primeiro quais são as crianças que supostamente precisariam e o que os pais deveriam enxergar para poder falar, será que eu preciso de um osteopata aqui? Uhum. A maioria dos bebês vão nascer com tensões, que a gente fala tensões, que é a maneira mais fácil de compreender. Ou por posição na barriga. Então lá, tensão é um nervo... É um músculo que está mais seria encurtado, que estaria mais tenso, ou uma articulação que não está se movimentando bem, ou um nervo que está ali comprimido, sobrecarregado também, que está gerando dificuldade, disfunções nesse bebê, que está fazendo com que esse bebê não tenha a capacidade normal e funcional dele. O que seria uma capacidade funcional de um bebê? A primeira é mamar, que é a sobrevivência. Sim. Então vem muita gente para nós osteopatas, com dificuldade na amamentação hoje. E aí a gente consegue atuar porque a fono, ela atua na área de movimentação ali da boca, da língua, e eles fazem um trabalho maravilhoso. Sim. Mas às vezes, se esse bebê tem, por exemplo, uma compressão de nervo hipoglosso, que atua na função dos músculos, que vai atuar na amamentação, faz com que o bebê não se organize na mamada, não consiga fazer essas funções de forma tão legal. Então, por mais que a fono atua, ela não consegue organizar porque o bebê não está... O hipoglosso está pressionado, está comprimido, e a gente vai descomprimir para que ele possa atuar de forma saudável e plena. Ou o pescocinho vira para um lado, não vira para o outro. Então, o bebê tem preferência num peito e machuca muito o outro, porque ele não consegue virar a cabecinha para fazer esse movimento como deveria. Ele não consegue ou dói, é isso? Dói. E não consegue. Às vezes até vai um pouquinho mais, mas dói. E se você vai, dependendo do bebê, você vai avaliar, você tenta virar, não vai a cabeça. Vem ombro, o ombro gira junto com a cabeça, mas a cabeça em si não vai. Olha que porque tem bloqueio articular mesmo, tem movimentos ali faciais, articulares, musculares que não estão sendo capazes de ser realizados, e aí acaba bloqueando o movimento do bebê. Sim, gente, deixa eu jogar bem aberto aqui, que a gente sempre jogou desde o primeiro podcast, e aqui eu também vou falar isso. Quando eu conheci a Fernanda, assim, primeiro que ela me trouxe muita segurança, mas antes disso me falaram, o que é osteopatia? É uma massagem de bebê. Literalmente foi dessa maneira. E aí eu paguei pra ver, falei, a Fernanda esteve na minha casa e eu vi os benefícios daquilo na Elisa. Porque o que acontecia, Fernanda? A gente estava com a Letícia. Só que depois que você fazia, porque não é uma massagem, tem uns pontos específicos, eu não daria conta, a pressão minha não seria igual à sua pressão, não saberia achar nada do que você achou. E ela dormiu a noite toda, no outro dia, no primeiro dia. A mamada foi porque ela
ela cansava, ela tinha o estalar, não abria tanta boca. Então, assim, a posição foi maravilhosa. Depois da primeira consulta eu já vi. Eu acho que a Elisa fez 3 só. Fez 3 só. Então, assim, eu acho muito importante a gente... Primeiro que eu tô trazendo essa introdução, que eu acho importante a gente saber dos benefícios e falar, não é só uma massagem, é muito mais do que isso, porque eu vi. E agora eu quero até... Então, vamos lá, só recapitulando. Pra mim, foi na mamada, mas você tá falando que pode ter muito mais outros casos. Agora de engatinhar... No desenvolvimento motor. Desenvolvimento motor. Um bloqueio articular. É. Vai dificultar. Um bloqueio articular porque a gente enxerga no bebê a mamada, porque não chegou a outro nível ainda, né? No recém-nascido. Sim, mas o recém-nascido, ele tem que começar ali, o famoso tummy time, que é o barriguinha para baixo, né? Deixar o bebezinho de barriguinha para baixo, acordado, que pode ser feito ali a partir dos primeiros dias de vida já. E aí o bebezinho tem que começar a levantar a cabecinha, depois começar a apoiar o bracinho. Se ele tem dor no pescoço, se ele tem um bloqueio de um movimento que ele não consegue realizar, ele não vai fazer isso. E depois, um bloqueio de movimento vai fazer com que prejudique o movimento, bloqueio de tórax, prejudica todo o movimento de braço, por exemplo. Porque para você ter um bom movimento de braço, você tem que ter um tórax bem solto. Se esse tórax tem muito bloqueio, esse bebê não desenvolve a força que ele tem, ele não desenvolve a força que ele precisa, ele não desenvolve o movimento que ele precisa e ele pode ter dificuldade de pegar. Ele pode ter dificuldade de engatinhar, porque ele precisa ter o apoio, ele precisa ter força desse braço. E se ele não consegue treinar essa força, depois vai prejudicar. E nós vamos avaliar todas essas tensões, esses bloqueios que podem estar gerando ou podem gerar no futuro, né, se é bebezinhos mais menorzinhos, mais pequenos, bebês recém-nascidos, e desbloquear, soltar essas tensões para que esse bebê possa buscar essas funções e essas movimentações da melhor forma possível, buscar a autocura dele, se regular da melhor maneira possível. Certo, mas assim, eu quero chegar nessa parte, mas eu quero voltar no princípio. Bebês prematuros, tem um percentual? 90%, 80% não tem um percentual, mas o que a gente vê na prática, na clínica, que os bebês prematuros que vêm para nós, eles vêm com muita atenção. Primeiro que eles nasceram imaturo, né? Eles nasceram antes da maturidade deles ali. Eles não estavam prontos para vir. Aí eles vão para uma UTI. Manipulam, fica ali. Não, tinha esquecido. E fora que assim, o bebezinho que nasce maduro, ele já nasce, né? Que nasce ali de 38, 39, 40 semanas, que é o mais maduro possível, 39, 40 semanas. Ele é um bebezinho que já nasce com a movimentação com o mundo. Ele tem toda a movimentação. Se você vê os prematuros, eles são paradinhos. Né? Então, assim, tudo isso são fatores aí que a gente vai precisar olhar com carinho depois, o quanto isso afetou esses bebezinhos, o quanto isso trouxe de tensão, de bloqueios e tudo mais, para a gente soltar e regular esse bebê. Então, prematuridade geralmente traz bastante, é uma demanda que traz bastante dificuldade aí para os bebês. Tá, cesárea, tem também ou não? Tô, pelo menos colocando para depois para a mãe poder identificar, Fernanda, para depois a gente ir nos benefícios. A via de parto depende muito de como foi esse parto. Depende de muito um parto, por exemplo, a jato, aqueles partos normais, naturais, que o bebê nasce em meia hora. É um bebê que sofreu muita pressão nesse parto. Esse bebê também pode apresentar muita tensão. Um parto cesárea em que esse médico, para conseguir resguardar esse bebê e essa mãe, precisou fazer uma manobra um pouco mais intensa ali. Também é um bebê que provavelmente vai ter mais tensão. E são coisas que são necessárias. Nós não estamos falando de, é certo ou errado, bom ou ruim. São coisas necessárias naquele momento, né? Um parto que o bebê fica muito tempo no canal de parto. Essa cabeça fica muito comprimida, esse pescocinho, esse tórax, às vezes, a cabeça já está mais embaixo, o tronco fica muito comprimido. Então, tudo isso pode gerar tensões. Então, não tem uma via de parto. Ah, entendi. Que legal. É individual de cada bebê. Deixa eu te perguntar. Então, tirando isso tudo, a mãe poderia perceber como? Aqueles bebês que a mãezinha pega, que as pessoas pegam, muito recém-nascido, e falam, nossa, já é tão firminho, já é tão durinho. Bebês recém-nascidos, durinhos demais, geralmente são bebês que têm muita tensão. Não é que eles são firminhos. É pra rir mesmo. Tá? Não significa que porque bebê recém-nascido, ele é para ser
mais molinho mesmo, né? Então, bebês que, por exemplo, se mantêm em extensão de tronco, vai dormir. Esses bebês que vão dormir, você coloca o bebezinho de lado, o bebê dorme assim. É uma tensão aí, do que a gente chama de tubo neural, que mantém esse bebê em extensão. Bebês que a mãezinha amamenta, dói mais um peito do que o outro, pega mais fácil um peito do que o outro. O bebê não tem preferência, ele tem dificuldade com uma mama. Não é que ele tem preferência pela outra, ele tem dificuldade com a que ele não está conseguindo pegar. É um sinal de alerta. Bebês, a mãe observa que a criança só deita virada para a esquerda, ou só para a direita, ou tem a cabeça muito inclinada. São sinais de alertas para chamar um osteopata. Isso já recém-nascido. Sim, mas do recém-nascido até, na verdade... Aí o resto, aí nos outros, quando vão crescendo, fica mais fácil, né, observar. Porque aquele bebê que tá com 5, 6 meses e não tá conseguindo ali ficar de barriguinha para baixo, ou não tá pegando, 5, 6 meses, não tá pegando, já tá tendo um atraso no desenvolvimento. Aí até o diagnóstico com o pediatra já começa a preocupar, porque não tá atingindo os marcos. Aí já é mais fácil os diagnósticos, né? Entendi. Mas o bebezinho maiorzinho, que a mãe perceber, por exemplo, tá começando a pegar, tá ali com 4 meses, já tá pegando tem 10 dias, 15 dias, mas tá fazendo um esforço muito grande, vale a pena procurar um osteopata. Então, além de toda essa observação, os marcos são importantes. Os marcos, sim. O bebezinho que não consegue ficar em tummy time. O bebezinho que não tolera. E não é assim. Fica 5 minutos e chora. Isso é normal no começo. Quando você começa na academia, não é confortável. Vai ficando confortável. É um exercício. Esse bebê tá fazendo... O tummy time do bebê acordado é exercício. Ele cansa. Ficou 5 minutos, mas aí foi treinando, tá melhorando. É aquele bebê que coloca no tummy time, chora, não consegue ficar, para ele é muito difícil, a mãe tenta, se esforça, acalma, tenta de novo. É um ponto de alerta para chamar o osteopata para dar uma avaliada, ver o que está acontecendo aí que esse bebê não está conseguindo ficar nessa posição. Cólica a gente também trata, nos recém-nascidos, cólica, disquesia, gases. Como que vocês tratam cólica? Soltando as tensões, porque às vezes a tensão é tanto facial ali dos órgãos, né, do bebezinho, a gente libera, quanto os movimentos de quadril, de tórax, porque tem a pressão torácica e a pressão abdominal que tem que estar equilibrada nesses bebês, e às vezes esse desequilíbrio faz com que esse bebê seja mais predisposto a ter cólica, a ter dificuldade para fazer cocô, quanto o nervo vago, que é um nervo que sai de crânio, às vezes uma compressão de nervo vago em crânio, um bebezinho que ficou na barriga aqui, ó. Às vezes faz uma compressão de nervo vago que sensibiliza, já é um sistema digestório imaturo. Já é comum o bebê ter mais gases, ter uma dificuldadezinha ali de coordenar o cocô. E aí tem uma compressão de nervo vago que comanda o sistema digestório, vai piorar tudo. E aí a gente faz as liberações desse corpo para poder regular e ele sofrer menos ou não sofrer com isso. Pois é. Refluxo também é nesse raciocínio. Sim, Fernanda, agora deixa eu te perguntar uma coisa, só para mim visualizar. Você, quando vê um bebê, você já consegue na visualização ter porque você fez uma avaliação, né, Elisa? Uhum. Nessa visualização já ter os sintomas, já ter se precisa ou não, ou você tem que fazer o toque para sentir as tensões? Tem que sentir. A gente consegue, quando a gente vê, dependendo do bebê... Dependendo do que é, né? A movimentação do bebê, porque a gente vai avaliar os movimentos do bebê também. Os movimentos são importantes pra gente. Um bebê que tá se movimentando de forma saudável, a gente avalia tudo. A gente avalia tanto os pontos que a gente põe a mão para avaliar, quanto a movimentação desse bebê com ele e com o mundo. Se é um bebê que se movimenta mais, que tem uma articulação com o mundo, que consegue pegar com mais facilidade, a gente sabe que é um bebê que tem menos tensão, já consegue ver. Se a gente vê que é um bebê que está com dificuldade de se movimentar, que está com dificuldade antes de pegar ali, que fica só para um lado, já são sinais de que não tem alguma coisa errada. Aí a gente vai avaliar e vai confirmando o que a gente viu. Então, a nossa avaliação consiste sim do manual, mas consiste do visual. A gente está avaliando tudo. Tá, deixa eu te perguntar uma coisa. Após essa intervenção, eu já entendi que são várias. Uma é para mamada, depende de onde está a atenção, ou, enfim. Mas você consegue liberar em quanto tempo? Como que é a média disso? Depende. Tem bebês que 2 sessões.
Como foi da Elisa? Da Elisa foi... Para mamar, 2, 3 sessões. Tem bebês que vai mais tempo. Depende do que o bebê tem, depende do que o bebê apresenta, depende do resultado, da resposta que esse bebê tem, depende da colaboração da família. Porque, na verdade, vamos lá, mas eu vejo que é sempre, assim, me surpreendeu. Em uma sessão, você já consegue resultado. Agora, resolver... Não é uma coisa, assim, é uma coisa que se resolve a curto prazo. Você consegue visualizar, eu consegui visualizar. Não sei que o meu caso é um dos casos, não, mas... Em uma sessão a gente já espera resultado, tirando raríssimas exceções. Raríssimas exceções mesmo. Em uma sessão, 2, quando muito, a gente já vê resultado nesses bebês. A gente já vê que esses bebês ou crianças, né, eles respondem de forma positiva e começam a solucionar aquilo que ele tinha dificuldade. Às vezes, do início para o final da sessão, a gente já vê a diferença no bebê. A gente pega um bebê que a mãe coloca no peito e fala, nossa, dói. A gente trata, põe no peito, nossa, não tá doendo. Não, a pega não tá doendo. Até doeu porque tá machucado quando pegou, mas aquilo que tava doendo antes não dói mais. Ou o bebê tá ali, né, não tá conseguindo pegar. A gente trata, você já vê que ele tá querendo pegar. Ele já responde na mesma sessão. Agora, solucionar o problema, se for um bebê que a gente chama de torcicolo, às vezes são mais sessões para conseguir realmente solucionar a questão do torcicolo, mas cada sessão vai ter um resultado, cada sessão esse bebê vai responder uma evolução, nunca vai demorar 10 sessões para ver um resultado. Isso não, a osteopatia em uma sessão, geralmente a gente já vê resultado, às vezes não resolução, dependendo do caso, mas resultado sim. Sim, na verdade, tá, e vamos lá, e você... na pediatra, você atende até que idade? Eu atendo até ali a primeira em 2, quando muito 3 anos. Bebês até 2, 3 anos. Então, até os 3 anos, você vai estar atuando em engatinhar, fala, isso tudo. Andar. Andar, engatinhar, correr. A fala quando é junto com a fono, né? A fono cuida da fala e se precisar eu vou atuar nas disfunções do corpo que pode estar interferindo na fala. Travando. Mas tá, então isso é de suma importância, porque, por exemplo, eu posso ter muito bem um atraso cognitivo por conta disso tudo. Ah, sim. Inclusive por conta de um não aprendizado motor. Porque o bebê ele explora o mundo e desenvolve a sua maneira de se relacionar com esse mundo através da sua parte motora. Sim. Então, vamos lá, eu posso ter até um impedimento daquele ato ou até um atraso. Assim, e geralmente os bebês, mesmo com muita dificuldade, eles vão chegar ali na marcha, né? Eles podem pular etapa, pular fases e chegar na marcha. Mas pode acontecer desses bebês na marcha apresentar pontinha de pé. Pode acontecer de na marcha esses bebês compensar mais para uma perninha do que para outra e começar a apresentar questões posturais no futuro. Que depois dá outro tipo de consequência. Lá na fase adulta vai vir outras... E às vezes, Fernanda, até quando a gente está, por exemplo, verificando isso, a gente cai num diagnóstico totalmente errado. Por exemplo, a ponta do pé já liga autismo, já liga não sei o quê. Antes de olhar, não, com certeza, mas antes de olhar que podia ser só uma tensão, eu não sei assim, só uma explicar tensão tão bem, mas só uma tensão que poderia ser solucionada. Sim. Ou só uma que não está tão compensado, igual a gente estava no bate-papo aqui você me explicando anteriormente. Então, é uma coisa muito simples que se torna uma coisa problemática depois, que poderia ser resolvida de forma muito simples. Sim. Gente, porque eu tô encantada, literalmente, porque me trouxe um benefício muito grande em curto prazo para quem nunca nem tinha ouvido falar disso. Como é que você escolheu a osteopatia? Como que ela caiu no seu colo? Eu me formei em 2009. Primeira formação que eu fiz foi de Bobat, que é na área de tratamento de bebês e crianças, na área mais de neuro. Na época, hoje o Bobat é muito utilizado para bebês que têm só atraso no desenvolvimento, não necessariamente neurológico, mas em 2010 a gente não via as coisas dessa maneira, só chegavam para físio os bebês que já com problema, com síndrome, com problema neurológico, o bebê não engatinhar, o bebê andar com 2 anos, geralmente não chegava pra gente, se eram bebês não neurológicos ou não sindrômicos, né? Então, essa é a realidade da época. E aí, por questões da vida, eu acabei saindo da pediatria, me aventurei aí no Pilates, na RPG, e conheci a osteopatia.
por ser uma terapia manual. E eu sempre gostei muito disso e fui estudar um pouco mais sobre a osteopatia, entender um pouco mais ela. Gostei muito de toda a filosofia, porque ela é toda uma filosofia. A osteopatia, ela acredita na autocura, na unidade do ser humano. Então, a osteopatia acredita que uma pisada, uma pedrinha no sapato vai te gerar um problema de postura no corpo inteiro. E é real, quando você está com uma pedrinha no sapato, enquanto você não tira, você não está satisfeito. Então, se você tem um problema no seu quadril, pode te gerar dor de cabeça. Então, a gente vê a unidade. Não, mas isso é real hoje. Hoje a gente já sabe que isso é real, né? E a osteopatia fala isso há muitos anos, que é de 1870, que a osteopatia é 880, que a osteopatia começou a existir. E já falava dessa unidade do corpo. E fala assim, né? A gente fala que o ser humano ele é uma unidade. Explica um pouquinho mais isso aqui pro público, Fernanda. O corpo como um todo. Como um todo, é uma unidade. Tudo influencia em tudo. Inclusive a mente influencia no corpo, só que a gente não atua na mente. Quando a gente vê que a mente que está influenciando, a gente vai encaminhar para os profissionais adequados, né? Mas um intestino que não funciona bem pode gerar uma dor, uma compensação no quadril que pode gerar uma dor articular. E a gente vai atuar nisso. Isso é provado hoje, né? Eles não acham que isso acontece, não, isso efetivamente é provado. Provado tanto na clínica quanto com os artigos, né? Uhum. Os não movimentos, porque a gente trata movimentos, os órgãos não se movimentarem como deve, gera sim dores articulares nas pessoas. Então a gente tem essa unidade, a gente avalia, a pessoa chega com dor de cabeça, a gente vai avaliar o corpo inteiro, a gente não vai avaliar só a cabeça. Aí a osteopatia ela acredita na autocura. O ser humano ele é capaz de se autocurar, ele vai se curar. Uhum. A gente só vai proporcionar. Algo aconteceu com esse corpo, que ele não está conseguindo se regular, nós vamos desbloquear o que aconteceu, a gente vai dar função, a gente vai dar movimento para esse corpo, para que ele possa buscar a cura dele. É isso que a gente faz. Então a gente procura lugares que não estão se movimentando bem, dá o movimento, e o corpo se regula, e o corpo se cura. E isso no bebezinho é incrível, porque cura de bebezinho é assim. Os bebês, eles se curam muito mais rápido, porque eles estão ali, eles estão com toda a atividade, né? Então, no bebezinho, a gente vê isso muito rápido, a gente vê muito, muito legal. Pois é, na verdade é estranho, né? Porque a gente já é irada, o hábito formado, até desformar vai um tempo. Mas o bebê, eu falo, já formou o hábito. Pra quê? Eu vi 2 sessões, a Elisa mamando de outra maneira, literalmente, dormindo à noite. Eu nunca tive uma experiência de um bebê dormir a noite toda. Isso nunca aconteceu comigo. E assim, quando aconteceu com a Elisa, eu lembro que a gente brincava, vamos chamar a Fernanda. Toda noite para dormir muito bem. Mas o fato é que ela estava se sentindo bem. Sim. Então, assim, foi uma criança que eu não vi choro, nem nada. Bebês com dor são bebês muito chorosos. Às vezes, outro sinal Um bebê de atenção. Bebê que chora muito. Eu não acredito em bebês nervosos. O bebê é nervoso. Pois é, mas esse povo fala, olha, sem saber. E assim, quantos bebezinhos que chegam que a mãezinha tá ali exausta, porque esse bebê chora dia e noite. E em poucas sessões, 1 sessão já melhora, 2 já vê resultado, 3 o bebê já não é mais um bebê nervoso, é um bebê calmo. Mas ele tinha dores, e é visível, porque quando a gente vai tocando, são toques muito suaves. Toques muito suaves. Fernanda, faz aqui só, assim, gente... Vocês não têm noção. Porque eu, como sou da prática, Fernanda, eu falei, não, qualquer coisa, eu consigo fazer essas massagens aí para agilizar. Nunca que eu conseguiria. São toques muito suaves e indolores. A gente vai tocando o corpo do bebezinho, soltando, e ele vai relaxando. E a gente vê a resposta no bebê. Desculpa te interromper, porque eu vi isso na Elisa, na carinha dela. É isso. No rostinho deles a gente vê. A gente vê que eles... Porque eles não falam com a boca, mas eles estão o tempo todo falando. Quando a gente toca um lugar que ele está sentindo um pouco mais, eles reclamam. E aí a gente tem que ir tocando, liberando outras partes para conseguir chegar ali. E é muito suave, é muito sutil, é indolor, e o bebê ele vai relaxando, ele vai se acalmando ali durante a sessão. Não é dolor, é muito prazeroso para os bebês. E é mesmo. E para a mãe também, porque a mãe depois escolhe isso tudo. Não, né? E mãe, filho bem, mãe bem, né? Ixi. Filho feliz, mãe feliz. E é mesmo. Mas, Fernanda, a gente estava conversando aqui em off e você me disse, Fernanda, osteopatia é para a vida, não é para o bebê só. Então, assim, eu não trato só de bebê, mas é até a velhice.
velhice. Então, supostamente, a gente não tá falando para osteopatia. Hoje a gente tá falando de osteopatia só para o bebê, é óbvio, porque é a especialidade da Fernanda. Mas hoje a gente tem essa intervenção para todas as idades, certo? Todas as idades. E é muito legal porque enxaqueca, a osteopatia trata. Gastrite, a gente não trata a doença, mas a gente trata as tensões que pioram a doença. Porque quem trata a doença é médico, né? Mas pessoas que apresentam sintomas de gastrite, a gente pode ajudar essas pessoas. Mulheres que têm muita cólica, a gente pode ajudar. Aí dores musculares e articulares, isso é mais conhecido, né, já pela... Eu nem isso eu conhecia, mas então quem conhece, assim, desculpa, quem conhece osteopatia atletas? Porque no nosso meio não chega. Hoje no Brasil os atletas estão se aproveitando, já estão usando eu vi depois. muito para atletas de forma geral, mas hoje o Brasil, a gente vem conquistando o mercado, né, a osteopatia ela é muito recente, se pensar 1880 nos Estados Unidos. Até chegar, Até ter chegado uma escola aqui, eu não sei que ano que é a escola de Madrid, mas teve que formar onde? Aqui? Você conseguiu? A minha escola vem pra cá, que é o IDOT, a gente tem turmas aqui, então eu formei em Cuiabá, mas a escola é de Presidente Prudente. A escola tem sede aqui, a base da escola, o nosso estágio supervisionado é lá, quando a gente faz artigo é lá, tudo é lá, em Presidente Prudente, lá, que é a clínica, escola, é lá. Então, a nossa base é lá, mas ela tem sedes no Brasil inteiro. Então, eu tive esse privilégio já de ter uma sede aqui e ficar mais fácil para estudar. Porque são 5 anos, né? 5 anos, você me disse. 5 anos. Então, eu tive esse privilégio de estar estudando. Mas a gente vem ganhando o mercado, né? É algo muito recente no Brasil, a quantidade de profissionais atuando também. Existe osteopata direto no hospital, junto do bebê e da mãe? Ou isso já não... Fora do Brasil existe. No Brasil, em alguns lugares, já estão entrando, sim. Já tem pessoas atuando em bebês prematuros dentro da UTI, já tem estudos sendo feito, mostrando que esses bebês têm um resultado melhor e saem mais rápido. E para atuar nessa área já é uma outra formação específica. Eu, por exemplo, não posso atuar nisso. Eu teria que fazer uma formação específica para atuar com prematuros na UTI, né? Não os prematuros que já saem já vêm pra gente mesmo. Mas na UTI já é outra formação, outro curso. Esse eu ainda não tenho. Porque eu acho que a gente não tem ninguém que faça. Se eu não me engano, nós não temos. Pois é, uma pena, porque... Não está na minha lista de cursos. Próximos cursos. Porque eu acho isso, assim, depois que eu vi, eu acho muito importante. Se alguém tivesse me dito, eu ia falar, isso se cura, depois passa. Mas eu vi realmente, primeiro que é uma cura muito rápida, depois os benefícios para o bebê. Assim, a gente pensa primeiro no nosso filho, óbvio. E depois a consequência para a mãe, né? Que tem aquele bebê calmo, tem aquele bebê que tá se sentindo bem, né, Fernanda? Sim. Agora eu quero te perguntar uma coisa que até me questionaram. Até no alimentar, na seleção de alimentos ou no jeito de mastigar, a osteopatia pode entrar também, sim, né? Porque então, me explica isso, porque quando eu estava vindo para cá, inclusive eu estava conversando com a mãe, ela falou, Fernanda, será que tem vinculação ao meu filho que não está comendo, não está mastigando direito? Eu falei, eu vou ver com a Fernanda, depois do podcast eu vou ver com a Fernanda. É um trabalho que vai ter que ser conjunto, né, com a fono, ver por que essa função oral desse bebê não está legal, dessa criança, no caso desse bebê maior ou criança, não está legal, então a fono tem que atuar junto, mas sim, a bloqueio, o hipoglosso, ele sai de cervical alta. E ele é responsável pelos músculos aí da mastigação. É um dos responsáveis. Se tem uma compressão, essa musculatura não consegue atuar de forma perfeita. Aí tem sim, a gente faz a liberação e esse bebê consegue responder melhor. Às vezes tensão muscular mesmo, articular. Esse bebê não está conseguindo se organizar bem. A gente vai tratar esse crânio, tratar essa mandíbula para que esse bebê tenha uma função de uma maneira diferente da fono, né? Que a fono, ela vai na função, nós vamos nas tensões dos ossos, das articulações, é diferente. Então, ajuda sim. Às vezes até bloqueio no Bobot se fala muito isso. Os bebês, as crianças, para fono trabalhar, na época a formação era feita com fono e terapeuta ocupacional. Que a gente tinha que dar um bom tronco para a fono conseguir trabalhar com esses bebês neurológicos. Ai, que legal. Porque sem um bom tronco, esse bebê não consegue mastigar. Tenta mastigar com o tronco solto. Nossa Senhora.
Não consegue. Então, se esse tronco é muito bloqueado, também pode influenciar. Muita muito tensão. tenso. Pode influenciar. Então, sim, a gente atua também aí nessa fase de mastigação. Tá, e só para esclarecer um pouco mais, quando a Fernanda fala de liberação, se eu tô errada, Fernanda, você vai atuar naquele músculo que está rígido, que está tenso, com intervenção, porque eu não quero falar de massagens, com técnicas, desculpa, a ponto de liberar aquilo para a criança não aquele movimento, para que a criança não sinta mais dor e para que ela consiga realmente fazer ou não sinta dor ou consiga fazer um movimento. É isso. É isso. É soltar. Entendeu? Com intervenção manual. É isso. Certo, Fernanda? É isso? São técnicas manuais suaves. É isso aí. Mas assim, gente, a gente tava rindo aqui no off, né? Então é uma massagem? Não é uma simples massagem, é muito mais do que isso. Mas é igual eu falei, né? Se você vê fazendo, parece uma massagem. E tá tudo bem definir dessa maneira, porque é tudo muito suave mesmo e muito agradável. Então quem vê de fora fala, nossa, é uma massagem. Mas são técnicas muito pontuais, assertivas, tem que ter todo um conhecimento para saber avaliar, ainda mais em bebê, porque bebê não fala, nossa, aí eu não tô mexendo. Nossa, eu tô sentindo dor. Eu não tô conseguindo mexer meu ombro. O bebê não fala isso, né? Bebê, eu vou lá e vou ver que ele não tá conseguindo mexer o ombro. Eu vou ver que ele não tá conseguindo mexer o pescocinho, aonde ele não está conseguindo mexer. Então, a gente vai saber avaliar com o que a gente estuda, né? E aí aplicar as técnicas que são muito suaves. Então, se você, quem vê, olha como uma massagem. E para soltar, liberar e devolver esse movimento, essa função para essa estrutura. É isso que a gente faz, a gente devolve função para a estrutura, que é uma outra lei da osteopatia. A estrutura governa a função. Se uma estrutura... A estrutura é o corpo, né? Vamos lá. O músculo, a articulação, a face, o nervo, uma estrutura... Qualquer que seja. Se o meu punho não se movimenta, como que eu vou pegar? Como que vai ser a minha função? Vai ser uma função ruim. Desgovernada. Eu vou ter que compensar. Meu ombro vai ter que fazer um movimento pelo punho, porque aqui eu vou beber água, meu punho movimenta. Se ele não movimenta, daqui a pouco... Olha, eu tô quase falando que o osteopata deveria ser... O cotovelo vai ficar resguardado, mas o ombro... Entende? Entendo. Então, assim, a estrutura governa a função. Uma estrutura que não está se movimentando bem vai fazer funções disfuncionais, funções ruins, vai machucar, vai doer. Não, eu tô pensando aqui, Fernanda, assim, até na postura, no andar correto, na postura correta depois da criança que vai virar um adolescente e tudo mais, o quanto isso é importante. Sim, seria até necessário. Eu não vejo por que a gente não tem uma visita sempre ao osteopata. Igual vai no ortopedista, no oculista joaniano, deveria ter, porque você tem noção. Vai no pediatra fazer avaliação. Vai no pediatra. Né, de peso, vai no osteopata. Sim, mas... convida, né? É um convite isso, porque às vezes a gente avalia e são coisas simples que vai dar muita qualidade de vida para esse ser humano, não é só para esse bebê. Sim, não, eu vejo até na consequência futura disso. E assim, então, se você não tá achando fisicamente, olha na internet, porque... jogando bem aberto, com o custo que dá e o benefício é tremendo, gente. Primeiro, assim, eu tive essa resposta. A Fernanda vai voltar na minha casa agora para ver o engatinhar da Elisa e de coração aberto, quero ela semana que vem lá, que vai me agilizar em tudo. São coisas que eu não percebo, são coisas que eu não tenho como intervir. E assim, é uma pena que isso não é tão divulgado ainda, né? Mas já está começando a ser. Crescendo, tanto que a gente está aqui conversando sobre isso, né? Sim. E eu fico muito feliz hoje. Hoje no mercado a gente já tá crescendo. Nós temos profissionais muito bons já no mercado. Não só, São Paulo. Não, nós temos excelentes profissionais em Cuiabá. Sim. Eu tenho colegas que são maravilhosos. Você é maravilhosa, você foi muito bem lá. E assim, profissionais que se dedicam, que atuam. E a gente está crescendo. Tem cada vez mais pessoas procurando a gente, porque a gente estão vendo que tem resultado. Na verdade, o resultado de vocês está muito mais boca a boca. Isso é muito mais, como chegou em mim, isso é muito mais boca a boca, é resultado. Então, o resultado colhido, que a outra passa para outra, que a outra passa para outra, enfim, eu gostaria de ter conhecido desde o primeiro filho. Ok, enfim, águas passadas. Mas é novo. Sim. O seu primeiro filho está com quantos anos? 8 anos. 8 anos, em Cuiabá, 8 anos atrás, eu não sei, talvez a Sol, não sei se ela atuava, mas assim... Talvez você nem ia achar um profissional aqui. Sim. Eu não sei se em Cuiabá tinha 8 anos atrás.
Não, mas tô feliz de ter encontrado. E assim, pra gente saber que a osteopatia, assim, a gente consegue, sim, acabar ajudando o bebê que não consegue falar nem nada, mas a gente tem toda uma vida que a gente pode procurar um osteopata. Ah, eu tô com dor aqui, deixa eu ver primeiro o osteopata antes de eu ingerir um remédio, que supostamente o remédio é paliativo, né, Fernanda? O remédio vai tirar a dor, mas você não sabe nem de onde tá vindo. Muitas vezes você toma remédio e nunca resolve. E aí, tratando com a osteopatia, você resolve a causa. Porque a gente vai procurar a causa do porquê está sendo compensado, por que aquela estrutura está sendo machucada. É isso que a gente vai fazer, a gente vai procurar a causa do porquê. Por que essa estrutura está sendo machucada? Olha que lindo. Por que esse bebê não está virando a cabeça? Por que esse adulto está com dor na lombar? Por que esse adulto está com dor no joelho? Por que esse bebê está com gases? Nós vamos achar a causa do porquê e vai tratar essa causa. E, Fernanda, você falando agora, assim, a Elisa foi um marco lá em casa. Por quê? Não teve cólica, não teve gás. Assim, eu não sei se você interviu nessa fase. A osteopatia ajuda muito. Porque quando a gente trata unidade. Eu não vou lá e trato, vou tratar só a boquinha, vou resolver só a boquinha. Não, quando eu vou soltar um corpo inteiro para que a boca funcione bem. E vai ter frutos na cólica, na disquesia. Vai ser um bebê que vai ter menos problemas. Um bebê mais feliz. Um bebê mais feliz. Nossa Senhora. Fernanda, olha, esse bate-papo que devia durar, mas eu tô querendo um outro, você mostrando as coisas para pessoas realmente acreditarem em tudo. A gente pode fazer sim, montar como se fosse uma aula, né? Sim, onde que as pessoas podem te achar? E verificarem coisas, verificarem como são isso, quais são, enfim, o que elas podem intervir, até onde, tudo que a gente falou aqui, nas suas redes sociais, na sua rede social. Meu Instagram, hoje ele não tá sendo tão alimentado, é meu projeto de 2024 alimentar. Você falou, você tem que alimentar. Mas lá tem o meu contato, daqui a pouco vai ter o contato da secretária, mas quem tiver dúvida quanto como a osteopatia funciona, o que deve trabalhar, se é caso do bebê, é caso do meu filho, gostaria de saber se vale a pena uma avaliação, pode entrar em contato comigo, manda mensagem, às vezes demora um pouquinho para responder, porque mas ela responde. Mas respondo, e então assim, manda áudio, meu caso é assim, meu bebê tá assim, você acha que vale a pena fazer uma avaliação? E aí eu vou estar respondendo, dizendo e tirando dúvida. Fico à disposição. Meu número está na minha página do Instagram. Fernanda Osteopatia Cuiabá? Isso, meu @, é esse, Fernanda Osteopatia Cuiabá. Meu nome é Fernanda Engel Ávila, então vai estar lá embaixo, doutora Fernanda Engel Ávila. Meu número está lá de WhatsApp, no futuro vai ser o da minha secretária, mas só entrar em contato que ela aproveita que tá o dela. Mas pode pedir meu contato para ela que ela vai passar para vocês e eu vou estar sempre aberta para responder a dúvida de vocês, quando vocês precisarem. Fernanda, eu quero te agradecer porque, assim, não só por hoje, pela disponibilidade, mas por tudo que você fez pela nossa família, pela Elisa, e por deixá-la mais feliz ainda, e que efetivamente eu vi isso, então foi uma coisa, eu consegui crer porque eu vi. E, enfim, todos os benefícios que vieram pra mim. Foi uma mamada tranquila, primeira mamada sem dor, filha dormindo a noite toda, não teve cólica nem gás. Então, eu não sou muito entendida do assunto, mas eu vi as consequências na minha casa. Então, assim, eu trago pra cá, pra quem aqui podcast, pra ver, para as pessoas verem o que eu já tive de frutos colhidos. E a Fernanda é uma delas, uma que trouxe muitos benefícios pra minha casa. Olha, muito obrigada. E te espero semana que vem lá em casa também, porque a Fernanda já vai dar uma olhada no engatinhar da Elisa. E assim, lembrando, né? Seria muito legal se a criança pudesse estar sempre avaliada. Seria quanto de 6 meses, ano. Depende do bebê. Depende do bebê. Da necessidade. Depende da necessidade. Porque mas o bebê que avalia, o bebê que dá ali a avaliação, aí pode mandar a dúvida. Olha, tô vendo que meu bebê não tá engatinhando tão legal, tá demorando mais para engatinhar. Faz vídeo, manda. Eu olho. Olha, é melhor a gente dar uma avaliada. Não, tá tudo bem, né? Eu pergunto, porque depende do bebê. Às vezes o bebê tá se regulando super bem. E às vezes o bebê apresenta uma dificuldade. E aí o bebê engatinhar com uma perninha levantada e uma perninha ajoelhada. É uma dificuldade. A gente pode avaliar e tratar. Então, depende do bebê. Não precisa ter... É claro, no mundo ideal, eu levaria meu filho uma vez por mês no osteopata para ter o mais equilibrado possível esse bebê. O meu filho sempre tratou. E trata eu imagino. Meu filho trata até hoje, ele tá com quase 3 anos. E eu lembro uma vez que a minha comadre viu ele correndo, ele tava correndo assim. Ela falou assim, nossa, que bonitinho ele correndo. Eu falei, não, isso não é bonitinho, isso é atenção, ele tem que ser tratado, eu vou levar pra tratar, calma.
Isso não é bonitinho. Então, assim, na dúvida, entre em contato com a osteopata. Você está vendo que não está equilibrado, que está diferente, que não está... Entre em contato, faz uma avaliação, vale a pena. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já pegou algum caso que você não conseguiu resolver? Sim. Tem Que aí casos. era caso de intervenção? Ou caso que... Ou é caso muito grave e o bebê não respondeu. Se são bebês, às vezes, com algum problema neurológico, já fica mais também desafiador, mas a gente consegue resultado. Ou a família não adere muito bem, não acredita e acaba não aderindo ao tratamento. Ou é muito longo, é mais longo o tratamento, casos mais importantes, de um torcicolo mais importante. E aí a gente acaba ali não tendo adesão do tratamento também, mas a gente tem sim. Entendi. Não, é isso. Olha, Fernanda, muito obrigada. A gente se vê semana que vem, eu e ela, e vamos conversar mais um pouco aqui, mas eu acho que a gente conseguiu esclarecer as dúvidas aí e apresentar essa literalmente bendita medicina, a osteopatia, que eu fui conhecer há pouco. Obrigada pela oportunidade. Obrigada a você. Obrigada, gente. Obrigada.